Eu não sei se vocês entenderam a primeira, porque eu coloquei assim, toda essa situação do coronavírus, a relação de tudo isso com o que Deus tem a ver com isso, o que o diabo, se é que tem a ver alguma coisa, o que ele tem a ver com isso, e o homem. Assim, eu, na minha humilde cabecinha, eu até anotei aqui que para mim não é uma coisa, eu diria assim, diretamente relacionada com Deus ou com o diabo, coisas do tipo. Eu entendo que é um alerta, um tipo de alerta, um sinal, tanto eu acho que mais para a igreja mesmo, mas assim, no geral, seria para mim um sinal e um alerta, porque assim, que Jesus está voltando, todo mundo já está cansado de falar, mas poucos de nós está alerta, está atento aos sinais. E só quando umas coisas assim mais estrondantes acontecem é que realmente acreditamos que Jesus está voltando. Então, para mim, é mais um alerta do que qualquer outra coisa. Assim, para que a gente se volte ao que realmente importa, para que a gente tenha em mente quais são as verdadeiras coisas que deveríamos fazer, que deveríamos nos importar. Para mim é mais isso do que uma coisa assim, digamos, mitológica, vamos botar assim. E isso, claro, trazendo para o sentido, fora conspirações, trazendo para o sentido mais espiritual da coisa. Assim, eu entendo que todos esses tipos de pandemia, epidemias, tudo isso, assim, deve ligar um sinal de alerta para nós que somos a igreja, né? Daquelas coisas que são anunciadas para o fim dos tempos. Que, assim, desde o início sempre teve esse tipo de vírus e tudo mais. Só que a gente vê que quanto mais vai se aproximando a vinda de Cristo, mais fica evidente a aparição desses tipos de pestes, de vírus, epidemias. Então, assim, até ontem eu estava assistindo uma live do Augusto Nicodemos e ele leu o Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, 21, diz assim: mas algumas coisas têm contra ti que deixes Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os servos para que forniquem, comam dos sacrifícios e idolatria. E dei-lhes tempos para que se arrependesse da fornicação e não se arrependeu. E ele estava falando, a epidemia liga um alerta para a gente perceber que é tempo de arrependimento, né? Porque a nossa vida é frágil, né? Um vírus assim que é invisível e a gente não tem como controlar, pode acabar com a nossa vida em questão de dias. Então, eu acho que não só para a igreja o arrependimento, mas para a gente poder levar essa palavra, né, de arrependimento para o mundo e mostrar que nossa vida é passageira e que se nós não nos voltarmos para Cristo, pode ser tarde demais. Eu coloquei justamente essa pergunta assim, qual a relação que tem com Deus, com o diabo, com o homem, porque eu acho que surgem pelo menos 3 linhas de pensamento assim, das pessoas. Tem algumas que vão simplesmente dizer, é Deus que está castigando a humanidade porque a humanidade é pecadora. Vão ter outros que vão dizer, não, isso daí é o diabo e isso daí está surgindo para parar a igreja. Tem gente que vai falar, não, é o homem, né? O homem é o pecado do homem e por isso que surgiu essas coisas assim, ou então já por uma linha mais conspiracionista, não, isso daí foi o homem que criou para se beneficiar. Mas eu penso o seguinte, a gente não tem necessariamente que pensar sendo uma só coisa, ou sendo só Deus, ou sendo só o diabo, ou sendo só o homem. Primeiramente, voltando, sobre Deus. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Então, nada foge do controle de Deus.
coronavírus, ele parece até esquisito dizer assim, mas ele faz parte dos planos de Deus. Porque Deus, ele não tem plano B. Se a gente for pensar na história como um todo, Deus, ele fez o homem, mas ele não fez o homem, Adão e Eva, pensando assim, será que eles vão me obedecer? Não, Deus já fez Adão e Eva sabendo que Adão e Eva pecariam. Deus, ele não criou o plano de que Jesus teria que vir salvar a humanidade depois que Adão e Eva pecaram. O plano da salvação, ele já era bem antes do pecado de Adão e Eva. Desde o princípio, Deus já tinha esse plano. Então, tem essa soberania de Deus. Deus, ele é soberano, tudo está sob o controle de Deus. Ninguém, nenhuma situação, nem o homem, nem o diabo são capazes de pegar Deus de surpresa. Então, nesse sentido, Deus, ele está sobre o controle. O coronavírus, eu posso dizer que o coronavírus, ele também obedece a Deus. Indo mais um ponto sobre Jesus, ainda falando sobre Deus, né? E mais especificamente sobre Jesus. Jesus, ele mesmo disse que todas estas coisas aconteceriam. A gente sabe que sempre houve guerras, sempre houve doenças, sempre houve violência, tudo isso já havia nos tempos de Jesus, já havia antes mesmo de Jesus vir ao mundo, mas chegou um momento que Jesus disse que essas coisas aconteceriam em maior intensidade, e a gente vê isso acontecendo dia após dia. Rumores de guerras e guerras são uma atrás da outra, a mesma coisa as doenças, até chegar essa pandemia, mas a gente sabe que tem milhares e milhares de doenças que matam e muitas pessoas o ano inteiro, muitos vírus, muitas bactérias, enfim. É uma intensidade, também terremotos, maremotos, tudo isso a gente sempre ouve aí no jornal, a violência, a imoralidade, tudo isso vem se aumentando. Desde que Jesus disse que essas coisas aconteceriam, a cada dia elas vêm se intensificando mais. Então, mais uma vez, né, isso daí demonstra a soberania de Deus, que a sua palavra está se cumprindo, né, nesse sentido. Passando para a questão qual a relação do diabo, né? Porque as pessoas, vamos dizer assim, os cristãos, né? Porque isso é uma frase mais de cristão. Eu já ouvi dizendo que isso é uma estratégia do diabo para fechar as portas das igrejas. Eu sou assim bem resistente em acreditar nisso. Por quê? Porque, como eu já falei, essas doenças elas já haveriam de acontecer, esses acontecimentos já eram previstos. Mas se de uma forma for o diabo, né, ele também está sob o controle de Deus, porque hoje em dia as pessoas têm a infelicidade de colocar o diabo na mesma estatura de Deus, como que se o diabo ele tem um imenso poder e tem uma treta pessoal com Deus, e que fica aí Deus tretando com o diabo com Deus, e a gente no meio desse tiroteio. Mas eu não creio dessa forma. O diabo, ele também obedece a Deus. Se a gente for pegar, por exemplo, a história de Jó, ele passou por todo aquele sofrimento, todas aquelas perdas de Jó, mas a gente sabe que foi o diabo que tirou dele, mas foi com a permissão de Deus. Primeiramente, Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse. Então, até o diabo, ele, digamos assim, ele presta um trabalho para Deus, para cumprir os propósitos de Deus, para cumprir os planos de Deus. E numa última análise sobre o homem, aí sim, eu culparia o homem, o grande culpado pelo coronavírus, vamos dizer assim, mas não da forma conspiracionista, de que o homem criou para tirar dinheiro do outro, mas daí pode até ser, mas enfim, mas eu digo assim numa questão mais lá atrás do Adão que pecou, do homem pecador que trouxe o pecado ao mundo. Porque quando Deus criou todas as coisas, a palavra dele diz que era tudo bom. Deus viu que era bom, Deus declarou que era bom. Então não existia morte, não existia doença, não existia violência, não existia nada de ruim. Mas hoje, através do pecado do homem, a natureza se corrompeu. E o coronavírus é mais uma prova de que o homem está corrompido, de que o homem está distante de Deus e de que o homem necessita e precisa de Deus. Eu acho que essa é
a análise que eu posso fazer, assim, essa relação entre coronavírus, entre Deus, o diabo e o homem. Em relação ao que você disse sobre o diabo, a visão que eu tenho é que ele é só um aproveitador. Ele aproveita das situações. Igual nesse contexto do vírus, é claro que ele aproveita, por exemplo, o isolamento das pessoas para trabalhar na mente, para fazer ela duvidar de que Deus vai prover na vida dela, para aquelas pessoas que estão passando por problemas financeiros. Aproveita o momento em que a pessoa está passando, para exatamente plantar na mente dela que Deus é ruim, que Deus é mau, ou que Deus não irá agir na vida dela como ele prometeu. Mas não que ele tenha controle sobre nada. Para mim, ele não tem controle sobre nada. Até porque Deus nos disse que enquanto o Espírito Santo estiver aqui, é ele quem comanda. Então, assim, para mim, o diabo tá aí somente para aproveitar dessas situações. E nós temos que sempre estar atentos para não deixar ser levado pelas astutas armadilhas que ele faz pra gente, porque todos nós estamos sujeitos a cair. O próprio Jesus, ele fala, né, que o diabo é o pai da mentira, né? Que desde o princípio ele mente, e um dos papéis dele também é chamado de o acusador. Então, ele está sempre tentando nos acusar dos nossos pecados, querer jogar isso na nossa cara, para que, assim, de certa forma a gente esqueça do que Jesus Cristo fez na cruz para nos salvar, que ele levou a nossa culpa. E com toda essa artimanha dele, eu sei que muita gente pode ser levada a se afastar, né, da comunhão da igreja, até mesmo da comunhão com Deus. Mas nada que ele faz ou deixa de fazer foge da permissão de Deus. A gente vê que o próprio Paulo, quando ele relata que tem um espinho na carne e ele pede para Deus tirar esse espinho, ele ora 3 vezes, Paulo ele fala que Deus enviou um mensageiro de Satanás para esbofetear ele, para que ele não se ensoberbecesse diante das revelações que ele tinha tido de Deus. Então, até mesmo para benefício do servo de Deus, o diabo pode estar sendo usado por Deus nesse sentido, entendeu? Muitas pessoas, elas colocam o diabo como um grande antagonista de Deus, sabe? A mesma força, né? O poder de poder estar guerreando com Deus, né? A Bíblia fala, né, que Deus, no juízo final, com o sopro, né, de Cristo, vai destruir o diabo. Então, a gente vê que perto do poder de Deus, ele não é nada. E eu acho que o grande equívoco da sociedade é elevar o poder dele a um poder divino, né? E não podemos menosprezar a sua ação, porque ele é responsável conjuntamente com o homem, né? Ele enganou a Eva para comer esse fruto, mentindo, né, desde o início, como Jesus disse, usando das suas artimanhas, né? E até hoje, até mesmo dentro das instituições que nós chamamos de igreja, ele age com engano, com mentira, com falsas teologias, falsos evangelhos. Então, eu acho que tem que haver uma ponderação em não menosprezar o agir maligno dele, mas também não superestimar ao ponto de levá-lo como uma divindade. Deus, que é o soberano, a sociedade hoje, ela insiste em diminuir Deus. E enquanto o diabo, eles insistem em aumentar a força, né, colocar ele como todo-poderoso, e o próprio homem também. Se acredita muito hoje ao homem também, colocando o homem num nível talvez até de Deus mesmo. A ponto mesmo de falar, a gente não precisa de Deus, nós somos capazes de enfrentar, por exemplo, essa crise aí do coronavírus sem Deus. Cadê Deus no meio de todo esse
esse sofrimento, onde que está Deus? Se Deus realmente, se verdadeiramente ele existe, cadê ele e por que existe toda essa crise? Isso já entra numa outra questão, né, que é o motivo do sofrimento do homem, né? Por que Deus permite que o homem sofra? Se Deus é amor, por que ele permite todo esse tipo de angústia que a gente passa no dia a dia, né? Que a sociedade ela não aceita ter um Deus soberano, e é um Deus que é complexo na sua multiforme dos seus atributos, né? É um Deus que subsiste em amor, subsiste em justiça, em graça, em misericórdia, em juízo. Então, as pessoas criam um Deus na sua mente, mas elas, na verdade, não conhecem o Deus da palavra. Próximo. Eu acho que pode partir para a segunda questão, que é essa questão, né, da saúde versus economia, né, que a gente tem visto um grande embate, né, até que ponto essa polarização aí, isso tem que ser levado em discussão, né, porque eu acredito que os dois são importantes, só que tem pessoas que têm excluído uma, têm falado, não, o importante é apenas a saúde, porque se todo mundo morrer, não vai ter economia. Já outros vão ao outro extremo, né, falam que não adianta nada ter saúde, mas está passando fome. Então, o que vocês pensam sobre isso daí? Para mim, não tem como, igual o Ninho falou, excluir um para priorizar o outro e tal. Para mim, as duas coisas precisavam andar juntas. O que acontece é que as pessoas, ninguém quer abrir mão às vezes de alguma coisa para que tanto saúde quanto economia andem juntas. E eu acho que esse é o maior problema. A nossa dificuldade de juntar as duas coisas, de poder solucionar as duas coisas. Porque para solucionar as duas coisas, alguns teriam que abrir mão dos seus, talvez de algum luxo, alguma coisa do tipo, e as pessoas não querem. Por exemplo, a economia, o que a maioria diz é que assim, as empresas não vão se sustentar tanto tempo parado, não sei o quê. E realmente é verdade. Só que assim, se alguns abrissem mão de, por exemplo, vamos diminuir um custo aqui, vamos fazer tal coisa ali para essa empresa não quebrar, e aí essa empresa ajuda outra empresa e por aí vai. Se as pessoas fossem um pouco menos capitalistas mesmo, poderiam solucionar facilmente a parte da economia, visto que a saúde, a crise maior no momento é a saúde. Então, assim, seria mais fácil solucionar a parte da economia se as pessoas fossem um pouco menos egoístas e pensassem um pouco mais no próximo. Só que é o que o Lin falou, tem como você só ver um lado e simplesmente ignorar o outro. Eu acho que o ponto é exatamente esse. Essa polarização ela não deveria existir, primeiramente, entre a saúde e a economia. Não tem como você colocar assim, eu prefiro a saúde ou eu prefiro a economia, apesar que existem alguns métodos que vão priorizar em alguns pontos a economia, assim como também tem alguns métodos que vão priorizar a saúde. Por exemplo, a questão do isolamento prioriza, a princípio, a saúde e prejudica, por um lado, a economia. Mas eu acho que não deveria existir esse embate um contra o outro. O que deveria ser procurado a princípio é algo que fosse o mais eficiente possível para equilibrar os dois lados no dia a dia, em que a gente não perdesse muitas pessoas e também conseguisse manter a economia em cima, porque a gente sabe que a economia quebrando, vão haver mortes, vai haver mais violência e tudo mais, enfim. Mas isso prova para a gente, já puxando já a terceira pergunta, né, se a sociedade estava preparada para essa crise.
A resposta é simples. Ela não estava preparada, ela não estava e não está ainda. Está passando por essa crise e não adquiriu ainda experiência nenhuma nessa crise. Em comparação com outras crises semelhantes, no passado a gente não aprendeu nada. A gente está totalmente perdido e mostra para mim, eu vejo o quanto o ser humano ele ainda é arrogante, o quanto o ser humano ainda é egoísta, o quanto o ser humano não pensa no próximo, não generalizando, né? Não estou falando que o mundo inteiro é assim, né? Porque a gente também vê muitas pessoas ajudando as outras, graças a Deus que tem pessoas que veem o próximo que está passando necessidade. Às vezes a gente não está, né? Eu, pelo menos, aqui até agora, eu posso dizer que a crise ainda não chegou. Eu não peguei a doença, estamos com as nossas contas em dias, nós estamos comendo, nós não estamos sofrendo ainda a crise que a gente sabe que muitas pessoas já estão. Desde o primeiro dia que fechou, já teve gente que entrou em crise, porque se fechou o comércio, a pessoa não tem dinheiro, às vezes a pessoa trabalhava no dia, para comer no dia. O dia de trabalho dela foi tirado, então o dia de comida dela também foi tirado. Então, eu no começo, aliás, ainda vamos dizer assim que eu sou o #fique em casa. Mas a gente começa a analisar um pouco, talvez o lado do outro, porque você começa a analisar assim, poxa, será que eu tô aqui, vamos dizer que tô bem, né? Mas e o outro que eu tô falando aqui, #fique em casa, mas e o outro que não pode ficar em casa? Mas da mesma forma, pessoas que talvez saem, não, vamos para a rua, que não sei o que, vamos trabalhar. Mas e o outro que talvez tem um pai ou uma mãe muito idoso, que tem que ter um cuidado especial? No final das contas, eu resumo a que o ser humano ele pensa primeiramente em si e esquece do próximo. Esquece bem distantemente do próximo. Ele vai lembrar do próximo bem depois que tiver, vamos dizer, tudo bem com ele. E a conclusão é que a sociedade não estava preparada. Não está preparada e na verdade, eu acho que nunca estará preparada. Porque, enfim, o problema... Eu sempre chego no final no problema de que a sociedade está longe de Deus. E a solução é o próprio Deus. A solução é voltar-se para Deus. E a gente sabe que a sociedade não caminha para Deus. Na verdade, ela caminha para a perdição mesmo. A nossa sociedade ela é autodestrutiva. Também acho que não estava preparada e também nunca vai estar. Exatamente porque a gente vive numa constante guerra. É sempre um tentando ultrapassar o outro. Então, a gente nunca vai estar preparado, porque os nossos recursos serão sempre para superar uma outra nação, vai ser sempre para superar o próximo, mas nunca um pensamento conjunto. Nenhuma nação pensa em juntar os seus recursos visando todo o planeta. A nação sempre visa em aproveitar os seus recursos para seu bem próprio, assim como um ser humano individual. Sempre pensa, igual você falou, pensa primeiro nele mesmo. Nós somos egoístas de natureza. E assim, só para concluir, com relação a se a sociedade estava preparada para isso, a resposta é obviamente que não. E ela nunca esteve e nunca vai estar, né? O mundo, que eu digo, esse sistema caído, né? Jesus Cristo, no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 17, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe vosso coração e nem se atemorize. Ou seja, aquele que está em Cristo, ele tem a paz de Cristo. E a paz de Cristo, ela é diferente da paz que o mundo tem. O mundo, qual que é a paz do mundo? É a paz de não estar sofrendo com uma pandemia de coronavírus. É uma paz de a economia estar andando tudo bem, você com seu emprego, com seu carro, com a sua saúde em dias. Essa é a paz do mundo. Só que a paz que Cristo dá, que excede o entendimento,
é aquela paz que sobrepõe essas coisas, que por mais que essas coisas venham a acontecer, nós temos uma fé que é inabalável, que até o peso de nossa vida, nós temos a plena confiança que Deus está no controle de tudo, que somos mais do que vencedores. Pode desabar a economia, pode desabar nossa saúde, mas que nós esperamos não só para essa vida, né? O Paulo diz que se esperarmos em Cristo só aqui, somos mais miseráveis dos homens, né? Então, eu acho que, para concluir, a gente pode ter a certeza que o mundo ele nunca vai estar preparado para esse tipo de situação que tira da zona de conforto, né? Porque o mundo tem a paz do mundo e nós que estamos em Cristo temos a paz de Cristo, né? Que sobrepõe todas essas coisas. A sociedade, o homem, ele não está preparado. Nunca esteve, também nunca estará, porque isso depende muito da onde ele está firmado. E nós sabemos que ele está firmado num sistema caído, né? Ele está firmado, mas é longe de Deus. Ele não está firmado em Deus. E aí surge a pergunta, mas e a igreja? A igreja ela estava preparada? Ela está preparada? Ela está agindo da forma que Deus coloca em sua palavra que ela deve estar preparada para agir? Existem as denominações aí e tudo mais, e a igreja, que é o corpo de Cristo, né? Que são todos aqueles que entregaram a vida a Cristo aí, que estão espalhados pelo mundo. Eu pergunto para vocês, o que vocês acham sobre o papel de como tem que estar a igreja instituição e a igreja corpo de Cristo? Se é que a gente pode fazer essa divisão, né? Se elas podem agir de forma diferente. Para mim, nenhuma das duas estava preparada. Nem a instituição e nem nós como igreja. Assim, digo no Brasil, pelo menos. Porque, para mim, a instituição como da igreja já tinha perdido um pouco o foco há bastante tempo. Eu até fiz uma anotaçãozinha aqui, escrito que a igreja estava dormindo e focada muito em crescimento, em eventos, coisas que foram tiradas agora com esse isolamento. E por conta disso, a instituição ficou perdida. Não, você vê que assim os líderes ficaram totalmente perdidos e tal, até terem novas ideias, vamos dizer, para manter o sistema ativo. Então, para mim, isso ficou muito claro que eles não estavam nem um pouco preparados para isso. E quanto à igreja, corpo de Cristo, né, eu acredito também que não. Aí vem o fato, né, que eu disse no Brasil, porque no Brasil nós sempre tivemos certa liberdade, nós sempre, eu diria que tivemos uma facilidade em sermos cristãos. Eu diria que assim, nunca passamos por momentos em que, igual nesse caso, a gente não pode ir à igreja, não podemos ir cultuar a Deus, não sei o quê. Então, para mim, nós também não estávamos preparados, porque nós nunca passamos por um momento desse, em que a nossa comunhão com Deus era só nós e Deus, entendeu? Eu acho que agora, mais do que nunca, é um momento em que a gente enxerga e encontra em nós se nós realmente somos verdadeiros adoradores. Se a gente adora a Deus mesmo sem ir ao templo, se a gente consegue ficar firme na fé sem estar assim sempre com alguém ali do lado, se nós conseguimos ler a Bíblia todos os dias, se nós conseguimos realmente manter essa comunhão. Então, eu digo que para mim não estávamos preparados exatamente porque nunca tivemos que passar por isso. E nunca pensaríamos que passaríamos por isso tão rápido. Igual eu já ouvi vários pregadores, né, dizendo exatamente da boa liberdade que temos no Brasil e tal, e muitos dizendo que, assim,
com o passar dos anos, chegaríamos, claro, a um ponto em que a igreja, na própria Bíblia diz, né, que seríamos perseguidos e tal, e isso uma hora chegaria no Brasil. Mas nós nunca imaginaríamos que seríamos proibidos de ir à igreja por uma questão de saúde. Então, para mim, não estávamos preparados. E sim, vai ser um baque muito grande para a igreja. E eu digo em relação às pessoas se acomodarem. Acredito até que depois que acabar essa quarentena, os primeiros cultos serão uma bênção, serão abençoados, não sei o quê. Mas depois sempre vai ficar as mesmas pessoas que já ficavam, que são as únicas pessoas que realmente nesse momento distante, se mantiveram constantes. E eu acho que constância é a palavra que define tudo. Se não somos constantes, a gente simplesmente perde a comunhão. É a mesma coisa do que, eu fico 2, 3 meses sem conversar com o Vinícius. Quando eu voltar a falar com ele de novo, por mais que nossa amizade seja uma coisa que, era uma coisa boa para nós dois, não sei o quê. Por mais que a nossa amizade fosse legal e tal, 2, 3 meses sem conversar com ele é muita coisa que passou. A gente perde uma certa intimidade. Com Deus é a mesma coisa. Esse tempo todo, você acha que todo mundo da igreja, todos os membros da igreja estão buscando a Deus em casa, estão lendo a Bíblia, estão orando, estão às vezes fazendo culto ali no seu lar, entregando a sua adoração a Deus? E eu acho difícil. Tiro pelos cultos de oração, cultos de consagração, até mesmo os cultos de quarta. Então, enfim, para mim nenhum dos dois estavam e vai ser um baque tanto para a instituição, porque acredito que agora eles estão até encontrando uma certa forma de contornar a situação, mas para a igreja, corpo de Cristo, para mim o baque vai ser pior. Depois, não agora. E, consequentemente, a instituição vai sofrer, né? Eu acho importante que vocês colocaram da gente fazer primeiramente essa divisão entre a instituição e a igreja que a Bíblia chama de igreja. A gente sabe que a igreja que nós temos, a instituição no formato de hoje, ela não é um formato que vem da Bíblia. Você pode pegar, por exemplo, uma pessoa que está numa ilha deserta e ela recebe uma Bíblia. Ela nunca ouviu falar sobre igreja, sobre Deus, sobre nada. Ela recebe uma Bíblia nessa ilha deserta. E ali ela fica lendo essa Bíblia. E ela vai descobrindo todas aquelas verdades sobre Jesus, sobre o começo da igreja, sobre Paulo. Quando aquela pessoa sair daquela ilha, que ela for procurar uma igreja, será que ela vai procurar uma igreja pensando numa igreja nesses moldes que nós temos hoje? Eu penso que seria totalmente diferente. Você tenta imaginar uma igreja apenas utilizando a Bíblia, a palavra de Deus. Será que a igreja que nós temos hoje, ela é igualzinha àquela que está descrita na Bíblia? Eu creio que não. Não que seja ruim ter um templo e tal, a gente tem lá os nossos cultos nos dias de quarta, nos dias de domingo. Isso daí eu digo que é mais uma questão cultural nossa, não sei, de se programar assim. Foi uma adaptação, né? É uma adaptação da sociedade em que nós vivemos. E não que seja ruim tudo isso, né? A gente lá, todo culto, porque nós vamos lá, nós temos a comunhão uns com os outros, nós adoramos a Deus, mas a essência da igreja, porque Cristo, aí a gente tem que começar por Cristo, porque ele é o fundador da igreja. A igreja começa alicerçada nele, ele é a pedra angular, e nós somos as demais pedras que vamos encaixando e nós formamos a igreja. Um ao outro, né? Se unindo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. Mas aí me volta lá em Cristo, quando ele escolheu os seus discípulos, os 12 apóstolos, e Cristo ele ensinava a maneira de ser, a maneira de comunhão uns com os outros, ensinava a palavra de Deus. E aí mais para frente Paulo dizendo para a igreja, imitem a Cristo, sejam imitadores de Cristo. Então,
Primeiramente, eu acho que a igreja verdadeira, o verdadeiro evangelho, parte da gente ter esse objetivo de se tornar igual a Cristo. De se tornar igual a Cristo é ter comunhão também com o próximo. Então, ser igreja está muito mais relacionado a essa questão de discipulado, a essa questão de comunhão entre os irmãos, do que propriamente um culto, do que propriamente porque... cá entre nós, a gente, na nossa igreja ainda há grande interação porque é uma igreja pequena. Mas se você for pensar numa igreja gigantesca de 1.000 membros para cima, você se relaciona com poucas pessoas ali, né? Na verdade, você é mais igreja com as pessoas que estão mais próximas de você. Igual nós aqui, nós estamos fazendo essa transmissão aqui, nós estamos sendo mais igreja do que talvez a gente se encontrar num templo, adorando a Deus, mas talvez não interagindo de nenhuma forma. Não estou dizendo, mais uma vez, não estou dizendo que é ruim você estar num templo. Mas aí, feita essa separação entre instituição e a igreja, eu diria que a igreja como instituição, ela não estava preparada, ela está dando seus pulos agora, ela está se virando aí, fazendo, sei lá, de tudo quanto é forma para se manter de pé. Se manter de pé mais na questão, eu diria, financeira. A princípio tem sido mais uma crise financeira do que uma crise espiritual, que eu percebo assim, olhando por fora. Eu não trabalho com secretaria, com tesouraria de igreja nenhuma, então eu não posso dizer exatamente que está acontecendo isso. Mas, a princípio, eu vejo que é uma preocupação maior na questão financeira, que a igreja, assim como nós também, né, temos que lidar com as nossas contas do dia a dia, e a gente sabe que a igreja, um aluguel para nós é pequenininho, é R$1.000, sei lá. Mas uma igreja não paga R$1.000 de aluguel, paga mais. É um comércio ali que foi alugado, uma loja que foi alugada, um espaço que foi alugado, que é bem mais caro. E a gente sabe que aí tem igrejas pequenas que, sei lá, já deve ter perdido o aluguel, porque não tem condições de pagar no meio dessa crise. Então, eu chego à conclusão que ela não estava preparada. A instituição ela não estava preparada. Mas eu vejo também que esse momento dessa pandemia, de toda essa crise, a verdadeira igreja, aquela igreja que nasceu em Cristo, que está em Cristo, a igreja mesmo como sendo a igreja que a Bíblia diz que é a igreja, eu vejo que é um momento que ela começa a se destacar. Ela começa a se destacar no sentido, não estou dizendo que para a glória dela, estou dizendo assim no sentido de que você começa a perceber que existe a igreja do Senhor na Terra, que ela existe de fato e que ela está fazendo alguma coisa, ou melhor, que ela está fazendo o que Cristo a designou para fazer. E eu vejo assim que é um momento de a gente ter, como igreja, ter um grande aprendizado, a gente vai agregando conhecimento, a gente vai agregando na comunhão, a gente vai agregando no ajudar uns aos outros, ao repartir o pão, e nós vamos repensando aquilo que nós talvez estávamos fazendo errado, aquilo que talvez nós estávamos deixando a desejar, alguma coisa ou outra, porque sempre tem, e a gente vai acertando aos poucos, cara. Então, eu vejo assim, a igreja do Senhor, a igreja bíblica, não que ela estivesse preparada, mas que é um momento em que Deus ainda está moldando ela e acertando algumas coisas que talvez estavam fora, mas que ela está caminhando para um futuro brilhante, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode até caminhar para a próxima pergunta. O que a igreja pode aprender com tudo isso, né? Assim, eu estava assistindo esses dias uma mensagem do Paulo Júnior e ele estava falando sobre uma das lições que a gente pode tirar dessa pandemia, a gente se preparar para aquilo que há de vir, não só contra a igreja, mas para a volta de Cristo, né? Que as perseguições, as tribulações hão de aumentar, né? Então eu acho que serve de lição para a gente poder ligar o alerta da santificação, da oração, da busca pela palavra de Deus. E assim, eu acho aquela passagem
que Jesus fala sobre as virgens loucas, 5 delas prudentes, 5 loucas, né? E que o noivo estava por vir, né? E eu acho que isso serve como uma lição para a gente poder buscar, como as prudentes tinham, né? Azeite, reserva, entendeu? Se santificar, buscar ler a palavra de Deus, ter comunhão com Deus, para que a gente possa, né, passar por esse momento pior que está por vir, com os pés, né, firmados na palavra de Deus. E assim, até levando para um lado jurídico da questão, eu estava estudando, muitas leis nesse período de pandemia foram aprovadas que geram diversas restrições a liberdades, principalmente a liberdade de reunião e direito de vir, e que, assim, não serão revogadas essas medidas e que futuramente, claramente, podem ser usadas contra a igreja, né? Contra a nossa liberdade de associar, de prestar culto a Deus. Então eu acho que tudo isso a gente pode tirar uma lição de que a gente não precisa depender de um templo para ser igreja, embora seja muito bom, né, termos um templo para poder louvarmos a Deus, né? E assim, a gente tem que ficar alerta porque as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida, né? A tecnologia avançando, a perseguição da igreja em outros países está bem presente e eu acredito que tudo está se cercando para um governo mundial, né, como o Apocalipse relata, né, e a igreja tem que estar pronta para isso, né, e eu acho que fica o alerta aí, né, com essa pandemia do coronavírus. Coronavirus! O Apocalipse, Jesus está à porta, tudo isso é o começo do fim. O que vocês pensam sobre tudo isso? Então, Vinícius, eu penso que não entramos nesses flagelos escatológicos aí do Apocalipse. Não porque o coronavírus seja um vírus forte, fraco, mas assim, eu vejo que a situação do mundo no Apocalipse vai estar mais degradante ainda do que a gente vê, né? Porque eu acho que as coisas estão caminhando para isso, né? Mas eu não penso que estamos nas toques das trombetas, abrindo as cartas. Eu acredito que não chegamos nesse momento, não. Mas pode ser o princípio, sim, o princípio das dores, porque muitas coisas, muitas profecias já estão se cumprindo, né? Sobre terremotos, maremotos. Então, eu acho que tudo isso demonstra que estamos no começo, mas não que desse ano não passa, o anticristo aí já vai se manifestar. Acredito que não. Mas que o sistema está sendo montado para isso, eu acredito que sim. A Bíblia fala que quando o anticristo aparecer, né, ele vai se opor a tudo aquilo que se chama Deus. Ou seja, ele vai ser uma oposição a tudo aquilo que provém de Deus, né? Tudo aquilo que é moral, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que Deus instituiu. Então eu vejo que isso está sendo arquitetado, né? O sistema global está tendendo para isso, para se opor a tudo aquilo que nós temos como bênçãos de Deus, né? Basicamente isso. Para mim, faz tempo já que Jesus está à porta, né, vamos dizer. Faz tempo que nós vemos os sinais, nação contra nação, pai contra filho, essas coisas. E a cada ano que passa, o Vini mesmo comentou isso, esses sinais, eles se intensificam. Então, para mim, é claro que Jesus já está à porta. E essas coisas, como esse vídeos e tal, é só mais um sinal
de que ele está por vir. Mas, como o Dinho disse, não tem como a gente mensurar datas ou, enfim. Só que Jesus está próximo, está perto da sua vinda. E para mim a gente entrou no Apocalipse já faz tempo. Só que o que a Bíblia diz sobre o princípio das dores e tal é muito pior do que o que a gente imagina. Por isso, essas primeiras coisas que vêm é para nos preparar. A tendência, infelizmente, é piorar para se cumprir o que está escrito na Bíblia. Eu acho o seguinte também, que vai depender um pouco da linha escatológica que cada um segue sobre o fim dos tempos. Mas eu penso assim, como eu disse lá no começo, que todas essas coisas, como Jesus disse, que haveriam de acontecer em maior intensidade no fim dos tempos, então isso é um sinal claro de que nós estamos chegando, de certa forma, no fim. Mas eu acho que o grande ponto assim que a gente pode analisar com toda certeza de que Jesus está mais próximo mesmo é o distanciamento que a sociedade tem ficado de Deus. O tanto que o homem ele tem se desviado de Deus. Eu acho que esse é o maior de todos os sinais. Pode aumentar o número de doenças, pode aumentar o número de terremotos, de maremotos, de tsunamis, de sei lá o que for. Mas a grande questão é o distanciamento que o ser humano tem colocado dele com Deus. Está cada vez mais distante de Deus. Isso seria a maior prova de que Cristo está próximo. Mas sobre os outros pontos, eu acho que nem tem como afirmar isso, aquilo, se já tem o anticristo aí na Terra, se não tem. Eu acho que até seria uma discussão meio sem necessidade. Eu acho que a gente deve se preocupar primeiramente nos nossos dias mesmo, que nós estamos vivendo, e arrumar a solução para os nossos dias. Seria mais uma teoria, né? Teoria da conspiração. Como tem sido o seu aproveitamento nesses dias de crises? Eu já começo falando que no meio de uma crise dessa, você falar que está aproveitando, né, chega a ser até meio esquisito. Mas eu estou dizendo assim, aproveitamento no sentido de que estou produzindo alguma coisa, igual nós estamos aqui, né? Falando sobre Romanos aqui nas outras transmissões que a gente fez, e agora a gente conversando sobre isso. Então eu tenho aproveitado muito nesse sentido, de buscar mais a Deus, de buscar mais conhecimento no estudo, na palavra, em livros, em conversas assim produtivas com vocês, por exemplo. Eu acho que tem sido muito proveitoso nesse sentido para mim. Para mim, assim, tem sido, assim, eu acho que é mais um despertar para eu focar em coisas que mais importam, né? Eu tenho lido bastante a Bíblia, né? Tenho conseguido, graças a Deus. Estou lendo Romanos, né? Como a gente está fazendo essa série aí de estudos, lendo o Apocalipse também, paralelamente aí, né? E graças a Deus, né? Tenho conseguido fazer minhas orações, né, e buscar a Deus. E assim, com relação ao trabalho, tem sido um pouco mais difícil, mas eu consegui um notebook e as coisas estão fluindo melhor, e graças a Deus. Para mim, eu acho que está sendo mais assim um autoconhecimento, eu diria. Primeiro, porque eu tenho que me virar, né, para que eu consiga trabalhar e tal, e mesmo assim Deus tem sustentado. Segundo, eu tenho aproveitado bem, assim, o tempo para outras coisas, eu diria. Assim como vocês disseram, tenho mais tempo para ler, tenho mais tempo para sossegar também. Eu acho que nesses últimos meses eu estava trabalhando, estudando, vendo coisa de casamento. Então, assim, tava uma correria danada. E às vezes eu não tinha tempo simplesmente para respirar, assim, para às vezes cuidar da minha saúde mental. Às vezes parar e ler a Bíblia, às vezes simplesmente olhar para dentro de mim, fazer uma autoavaliação mesmo.
de tanta coisa que eu estava fazendo ao mesmo tempo. Então, acredito que está me servindo muito como um freio e, ao mesmo tempo, como um despertamento, como nem disse, das coisas que realmente importam. E eu fico muito feliz porque aqui em casa a gente tem feito os nossos cultos, os cultinhos, né? E são muito bons, são muito bons. Eu me sinto muito, muito próxima a Deus e aos meus familiares. Eu acho que isso é o mais importante. Qual ou quais lições mais valiosas que vocês aprenderam nesses primeiros meses de crise? Eu, por exemplo, eu aprendi um pouco a escutar mais o próximo, tentar me colocar mais no lugar do próximo, sabe? Que a gente tem a nossa vida, a situação nossa, e às vezes a gente cria um certo pensamento em volta daquilo que a gente está vivendo. Mas às vezes a gente esquece, talvez, de ver, poxa, mas aquela pessoa, aquilo que aquela pessoa está vivendo, talvez a solução que eu tenho para a minha vida não serve para ela. Então estou refletindo um pouco nesse sentido aí, de olhar, de escutar o próximo e de analisar também a opinião, que mesmo que seja talvez divergente da minha opinião, mas tentar ver o que ele tem falado e o que eu posso extrair daquilo ali. Eu diria que essa seria a mais valiosa lição que eu tenho tirado nesses primeiros meses aí de crise. Eu tirei uma lição que eu vejo que falta muito união da nossa parte, né? Principalmente do povo brasileiro, que eu acho que o que atrapalha muito a gente progredir como país, como povo, é a divisão entre o povo, divide entre branco e preto, entre pobre e rico, entre esquerda e direita. Eu acho que uma lição que eu tiro é que enquanto a gente ficar dividido, criar barreiras superficiais, o povo nunca vai conseguir vencer os obstáculos. Então, eu acho que nesse momento de crise é uma grande lição isso daí. Eu acho que uma coisa que mexeu bastante comigo é exatamente o fato de que, assim, fomos impedidos de várias coisas e tiraram várias coisas de nós. Coisas essenciais da nossa vida, como quem realmente somos, nossa fé, a nossa essência. Isso não existe nada que tire isso de nós. E para mim é o que faz de nós, é o que faz de cada um ser o que cada um é. E para mim isso é o mais importante, você entender que não são as coisas materiais ou as coisas à sua volta que fazem o que você é exatamente você que faz o que você é. E ninguém, não é porque eu não posso ir na igreja que eu vou perder a minha fé. Não é porque eu não posso sair para trabalhar que eu vou perder a minha habilidade profissional. Não é porque eu estou impedida, às vezes, de ver certos familiares que eu vou perder o meu carinho e amor por eles. Enfim, para mim, isso é muito importante. Ver que as coisas fundamentais dentro de nós permanecem. Para mim é importante, foi importante, aliás, reconhecer isso. Qual é a sua esperança para o futuro, sua previsão? Eu já responderia simplesmente que a minha esperança para o futuro é Cristo. Simplesmente. Acho que não há necessidade de acrescentar nada. A minha também. Então, a sua também, né, Joyce? No mínimo, né? É porque não tem o que acrescentar. Nós cremos em Cristo, nós esperamos em Cristo e sabemos que na doença, na saúde, com dinheiro, sem dinheiro, né? Nada disso poderá nos separar do amor de Cristo.
nada disso poderá nos separar de Deus. Então, Deus ele está conosco, ele, de forma alguma, nós seremos deixados, porque Cristo estará conosco, mas a gente morrendo com esse corona, ou sendo outro tipo de morte, a gente sabe que tudo é Deus que está sobre o controle. Deus é soberano sobre todas as coisas e nada disso pode nos separar dele. Então a minha esperança, a nossa esperança, né? A nossa esperança é Cristo. Amém.